Olá pessoal, retomando aqui a sequência da aula de arquitetura, nós vamos agora fazer uma breve revisão bem rápida sobre as atividades que já foram realizadas anteriormente e quais são os próximos passos, quais são as próximas atividades aí que serão realizadas dentro da disciplina, principalmente na aula de hoje, tá ok? Então, desde que nós iniciamos nosso calendário, nós tivemos ali um período que a gente fez só uma atividade bem simples que era para verificar o que era a arquitetura de software, então e para que serve, que foi uma atividade realizada em sala de aula. E tivemos também a parte de criar algumas abstrações sobre a atividade lá, abstrações de alimentação e transporte, certo? Então foi só isso apenas que a gente fez de pequenas atividades. E agora nós entramos mais propriamente na arquitetura, né? Como é que nós vamos delinear essa arquitetura nas próximas atividades. Então, a atividade de hoje, ela é fazer esse delineamento e documentação de arquitetura de um software. Na verdade, a gente vai iniciar a atividade hoje e ela vai se estender aí por um bom período da nossa disciplina. Então, hoje só teremos aí, na verdade, mais uma parte, uma pequena parte dessa atividade, ok? Então, vocês devem lembrar que em sala de aula eu fiz com vocês lá um exemplo que eu citei, por exemplo, o delineamento de um projeto que era o controle de um sistema para controle de matrizes curriculares. Então eu fiz lá qual era o tema assunto, qual era o problema que eu queria solucionar, que era a falta de organização dos arquivos, né? E a tentativa de automatização desse processo. Então a solução seria automatizar esse processo. Qual era, na interpretação do exemplo que eu dei para vocês, o objetivo geral? Então o objetivo geral é desenvolver um sistema para a criação e controle de matrizes curriculares. Então a gente já começa a delinear aí o direcionamento de um projeto. E o projeto sempre, embora ele tenha um objetivo geral, ele vai ter os subobjetivos ali, que são os objetivos específicos. E neste caso eu coloquei aqui dois exemplos de objetivos específicos, que é criar o back-end do sistema utilizando Spring Boot e desenvolver o front-end utilizando AngularJS. Então, esse foi um exemplo que eu dei para que vocês, ao montar as equipes de vocês para trabalhar no projeto interdisciplinar, então este foi o exemplo que eu fiz em sala para vocês, para que vocês modelassem aí, delineassem o projeto de vocês, que vocês vão trabalhar nas outras disciplinas, as disciplinas de computação em nuvem, que vocês estão tendo também, e na disciplina de tópicos especiais, onde vocês vão desenvolver o sistema. Então vocês vão utilizar esse delineamento aqui como exemplo para vocês montarem lá o projeto de vocês e darem o direcionamento desse projeto, ok? Sempre quando você pensa no projeto e você vai pensar no ponto de vista arquitetural, você vai ter que pensar aqui nas restrições. Então, o sistema que eu estou dando exemplo para vocês, ele tem a seguinte restrição: utilizar um sistema de autenticação corporativo Microsoft, já existente na empresa. Então, esta é uma restrição, uma imposição para esse projeto. O que mais? Utilizar um servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. Então, o cliente já tem um banco de dados em SQL Server, ele não quer nenhuma outro banco adicional, então eu terei que utilizar esse banco. Isso é uma restrição do projeto. O que mais? Será obrigatório importar e exportar os dados do sistema para planilhas do Excel, do Microsoft Excel. Então, o sistema tem que cumprir isso, então alguma restrição. Precisa integrar com os sistemas já existentes, então mais uma restrição: o sistema não vai poder rodar de forma independente, ele vai ter que ter mecanismos para que ele possa se integrar nos demais sistemas. Então isso tudo já tem que ser pensado agora na arquitetura que está se desenvolvendo. E aqui eu coloco um exemplo para vocês, já da primeira visão que a gente normalmente forma de um sistema, e essa visão ela surge logo no começo, quando é feita a parte de engenharia de requisitos, que são justamente a visão dos casos de uso. Como é que esse sistema, o usuário vai interagir com esse sistema. Observem que os casos de uso ainda não dão para o arquiteto a percepção de como que ele vai montar a arquitetura do sistema, mas aqui ele já começa com este diagrama, que é o diagrama de visão de caso de uso, a primeira percepção dele do sistema. Nesse caso aqui, eu fiz esse diagrama pensando justamente no sistema Matrix, que é o que eu estou propondo naquele exemplo para vocês. E aqui já temos o diagrama de classe de primeira interação.
Então, o diagrama de classes de primeira interação, eu já fiz com base no quê? Dado que eu já avaliei quais são os cenários que esse sistema vai rodar, o que esse sistema precisa fazer, eu já comecei a poder elencar quem são as entidades, ou seja, as classes que este sistema vai precisar. E eu já montei o primeiro diagrama, que é o diagrama de classes, para vocês terem um exemplo. Então, deem uma boa olhada depois nesse modelo, para vocês poderem usar como referencial para vocês trabalharem de vocês também. Observe que esse modelo ainda não tem muitos detalhes assim de atributos nas classes, nem nada, porque o objetivo dele é muito mais formatar a interação dos componentes do que necessariamente já mostrar como vai ser implementado. Então eu diria que ele aqui está no primeiro nível de abstração. Quando eu venho para o diagrama de classes aqui na segunda interação, ó, observem que agora eu já aprofundei aquela primeira análise e criei uma série de métodos, atributos nesse diagrama que são utilizados já para poder fazer as ações que esses componentes realizam dentro do sistema. Então, vocês já passam a ter uma ideia aqui de um nível, já num segundo nível de abstração. Então, ele já está muito mais detalhado, se aproximando inclusive da implementação que vai acontecer na hora de fazer a codificação desse sistema, ok? E aí, esses modelos que eu mostrei antes para vocês vão culminar aqui nesse documento, que é o documento de arquitetura de software, que é chamado de DAS também. Então eu coloquei aqui um exemplo desse documento para vocês, que é o exemplo utilizado lá pelo Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde, né, o Departamento de Informática do SUS, ele utiliza esse documento como base para ele poder montar a arquitetura de softwares internamente no Ministério da Saúde. A gente vai dar uma olhadinha bem rápida nele, e aí eu vou mostrar para vocês o primeiro rascunho de documento que eu fiz com base nesses diagramas que eu desenvolvi ali, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha nesses documentos para a gente poder entender as atividades daqui em diante, tá?